Roberto, por que a ANDES está demorando tanto tempo para ser resolvida junto ao Ministério da Pesca? É difícil saber por quê. O que a gente está pedindo, e não é de agora, tem anos, estamos alertando pelo erro que existe nos anexos dessa instrução normativa, em que faltam espécies nas listas que compõem as permissões de pesca. Então, não estando na permissão de pesca, pela legislação não se pode pescar. O problema é que essas espécies elas são capturadas normalmente como fauna acompanhante, não existe proibição específica, mas elas não constam em permissão. Então, fica uma situação de insegurança jurídica. Nós já formalizamos isso ao Ministério da Pesca há 3 anos. Inicialmente, nós fizemos uma análise técnica, no caso específico, para o arrasto, para pescarias de arrasto. A gente encontrou mais de 100 espécies que faltavam, muitas delas importantes na produção, e até hoje isso não foi resolvido. A espécie que não pode pescar é o cação? Não é. O problema não é só o cação. A falta dos cações, ela ocorre em quase todas as licenças. A falta de todos os cações estão incompletas. Mas poucos cações que não podem ser pescados. E para isso existe já uma legislação específica que é de 2004. Algumas mais recentes. Mas é mais fácil listar o que não se pode pescar, que são meia dúzia de cações e se não me engano, uma arraia viola. Mas o que está acontecendo é que existe 50 espécies que são pescadas e dessas muito poucas estão nas licenças. Ou seja, tem espécies que nem, por um lado, nem é proibido pescar, mas, por outro lado, não está constando nas licenças de pesca. E essas espécies elas não entram como a fauna acompanhante? Sim, elas deveriam ser fauna acompanhante listada. A própria instrução normativa número 10, ela define fauna acompanhante como sendo algo que é capturado normalmente na operação de pesca. Não sendo alvo, então, é fauna acompanhante. Então, a normativa já diz que isso é previsível, só que se esqueceram de colocar na lista. A exemplo do que aconteceu com aquelas imagens que há pouco nós colocamos no ar, e vamos tentar colocar no ar de novo agora, com o Celso, uma embarcação, colocando aquele cação fora. Eu não entendo, eu sou publicitário. Aquele cação era proteína, a briga é essa, era proteína e foi colocada fora. Esse problema não deixa a desejar colocar proteína fora? Se fosse uma espécie proibida, né, e não sei exatamente que espécie eram aquelas, uma espécie proibida, a própria legislação respalda a possibilidade de haver a captura não intencional, que é chamada de captura incidental, e a obrigatoriedade de devolução ao mar, mesmo que o peixe esteja morto já. Né? Isso deveria ser feito logo após a captura. Muitas vezes o peixe vem a bordo, ele já está morto, mas ele deve ser devolvido ao mar, vivo ou morto. No caso, o que aparece nas imagens, em princípio se tratam de espécies que não são proibidas, mas que não estão na lista da permissão de pesca daquela modalidade. E aí é que tem o problema da fauna, aquilo ali não configura a fauna acompanhante, então? Se veio no espinhal é porque é fauna acompanhante. E está aí o equívoco. Deveria estar prevista essas espécies nas licenças de pesca. E não estando, leva uma situação de insegurança jurídica, no caso, para o mestre de pesca. Ali foi uma decisão, porque como ele estava entrando num porto em que ele tinha informações que havia fiscalização direcionada para esse caso, ele achou melhor não correr o risco, porque ele não tinha um respaldo legal, porque simplesmente o nome da espécie não está na licença. Mas, naquele caso, não havia proibição de captura daquelas espécies. Poderia também ter sido uma opção dele simplesmente desembarcar, né, mas corria um risco de talvez ser multado. Na parte técnica, porque quando a gente conversa com o armador de pesca, os ânimos se exaltam e a gente vê que a vontade de pescar existe com todo pescador. Na parte técnica, junto ao MMA e ao Ministério da Pesca, qual é o próximo passo agora? Bem, nós, de certa forma, a gente já esgotou tudo o que a gente poderia colocar de informação para os ministérios. É importante dizer que a nossa interlocução em relação a essa normativa tem sido no Ministério da Pesca, porque é o Ministério da Pesca que publica essas normas, apesar de ser conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, mas quem coordena o processo é o Ministério da Pesca e, particularmente, esses anexos foram
publicados por uma normativa, por uma publicação adicional que foi feita pelo Ministério da Pesca 5 meses depois da publicação dessa normativa número 10. Ou seja, se passou 5 meses em que se tinha essa normativa número 10, mas o problema não tinha sido criado. E o problema foi criado no momento que foi publicado essas listas incompletas. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós analisamos já 14 modalidades de permissionamento da pesca industrial do Sudeste Sul, em que nós encontramos nessas 14 problemas de falta de espécie na fauna acompanhante. Ou seja, isso está em todas as modalidades de pesca, está faltando espécie, ou seja, todas elas têm uma situação de insegurança jurídica. Mesmo na parte jurídica, isso deveria ser analisado, porque se não está se pescando alguma coisa que é proibido, e que a própria normativa diz que fauna acompanhante é aquilo que pode ser capturado naturalmente pelo aparelho de pesca, já é uma fauna acompanhante, ou seja, o erro ele é evidente na própria leitura da normativa. Então, talvez não se precisasse chegar no nível de ação jurídica, porque a justiça demora, mesmo que se entre com uma ação imediatamente, se terá talvez meses ou até anos para ter isso resolvido na via jurídica, e seria muito mais lógico e muito mais rápido o próprio Ministério da Pesca resolver o problema corrigindo o que está errado. E é importante que a gente está colocando o que está errado, não é porque a gente está usando a opinião de pescadores ou de armadores, não é nada disso. Nós estamos baseados em cima de publicações científicas que dão respaldo a essa correção. Conversando com alguns pescadores, vindo de encontro que você falou, um deles conversou comigo e disse o seguinte, um deles que concorda, ele é armador de pesca, inclusive, que concorda com essa fiscalização. Por isso eu te fiz a pergunta dizendo o que é que separa quando deixa de ser fauna acompanhante. Se tu jogou uma rede, vamos pegar esse exemplo, e tu pegou uma espécie X, ela é bem maior, aquela espécie que é proibida, que deveria ser fauna acompanhante, ela é maior que o objetivo da pesca, o que está errado? O local onde o pescador está largando a rede, ele teria como sair daquele local e tentar, está pegando a espécie tubarão que é proibida. Ele está pescando naquela área. Está vindo muito mais o pescado proibido do que o alvo da pescaria. Isso é o que isso determinaria não deixou de ser fauna acompanhante? A normativa número 10, ela divide em 3 tipos de captura: a espécie-alvo, a fauna acompanhante previsível e a captura incidental. Se é proibida a captura, e isso inclui, inclusive, por exemplo, tartarugas, albatrozes, algumas espécies de tubarões, sendo feita a captura, então é captura incidental. Então é necessário fazer a devolução e registrar em mapa de bordo. É isso que diz na legislação. Se começa a aparecer uma captura muito grande de alguma captura incidental, o que se deve fazer é mudar de área. Inclusive, o motivo que é proibido, por exemplo, a proibição da raia-viola ou a proibição do charim-poveiro, essa proibição ela passa pela lógica de que, sendo proibido, não haverá interesse econômico. E não havendo interesse econômico, não haverá direcionamento. Porque já houve direcionamento sobre essas espécies quando era permitido. Quando ocorre uma captura grande daquelas espécies proibidas, então captura incidental, a intenção do legislador era de justamente que as pessoas, os barcos, os pescadores deixassem aquela área e procurassem outra, porque é uma captura que não pode ser capturada, ela pode ser capturada porque é impossível evitar a captura. Mas a retenção a bordo e a comercialização são proibidas também. Então a intenção é justamente evitar o direcionamento para essas espécies, ou seja, reduzir a mortalidade por pesca dessas espécies que, em tese, elas são proibidas porque elas necessitam ter um descanso, uma recuperação das populações. Então essa é a ideia. Agora, a questão da IN10 não tem relação nenhuma com isso, porque o pleito que está sendo feito não é permitir a captura de uma dessas espécies. Não, isso é simplesmente querendo que seja dado segurança jurídica para se pescar aquilo que é permitido pescar e aquilo que vem nas redes, nos espinhais. Só isso. Mas essa questão específica dessa modalidade de pesca, nós já tínhamos feito um alerta há 2 anos atrás, dentro do Ministério da Pesca, tramitou dentro do Comitê Permanente de Gestão, foi discutido, foi analisado, foi para o Comitê Científico, foi entendido que era realmente uma necessidade de correção e não foi feito. Quanto tempo demora para isso ser resolvido e as licenças serem normalizadas? Tecnicamente é fácil.
não tem dificuldade. O problema é o problema burocrático, o problema político. O problema burocrático é como é uma norma que tem que tramitar entre 2 ministérios, uma tramitação normal são 2 meses, 1 mês para cada ministério. Se o Ministério da Pesca verificar que ele tem possibilidade de fazer essa correção de forma independente, a gente tem esse tempo reduzido. Eu acho que seria essa a melhor alternativa. Mas tem a questão política. Eu não sei exatamente até que ponto essa questão política está prevalecendo sobre a questão técnica, mas a questão técnica é a mais simples de todas, porque nós já fizemos a relação do que está faltando. Basta verificar se realmente aquilo que a gente está apresentando está correto, né? A gente tem como comprovar isso e passar para frente, né? E corrigir. Bom, então o problema não é técnico. O problema é político ou jurídico, porque não tem nenhuma espécie proibida sendo pescada. O problema é, quando tu pesca uma espécie liberada, que não é proibida, ela não consta na tua licença de pesca. E isso, como disse o Roberto, gera um problema jurídico. Se não consta, posso chegar com esse peixe no porto? Ela não consta, ela não é proibida, mas não consta na minha licença. Constava, mas não consta mais. Não vou ser multado? Tu correria o risco? É a proteína sendo colocada fora por um erro jurídico ou uma indecisão política. Se é político ou jurídico, vamos ver o que o ministro da Pesca disse quando esteve aqui em Itajaí. Recebo aqui das mãos, então, do Giovanni, tudo que ele apresentou. Certamente, a pauta aqui vai ser discutida, vai ser conversada, porque, como eu disse à imprensa hoje, estou aqui exatamente para trazer essa aproximação do Ministério e, consequentemente, do governo federal ao setor da pesca industrial. Eu disse isso ao meu secretariado. Eu quero ação, eu sou um homem de fazer, eu gosto de fazer acontecer, eu gosto de ver acontecer aquilo pelo qual eu estou trabalhando. E eu disse então a eles, aquilo que for apresentado, eu quero respostas. Tá aí, doutor Eduardo Lopes, então o senhor tem que bater na mesa. O senhor tem que bater na mesa e dizer, eu quero soluções. Eu quero que resolva. Quem é que organiza isso? Não é o Ministério da Pesca? Então que o Ministério da Pesca chame o Ministério do Meio Ambiente à responsabilidade. O erro aconteceu. É um erro jurídico, é um erro político. É um erro absurdo. É um erro absurdo. Alguém esqueceu de escrever lá, de escrevinhar. Tem que resolver esse problema. Ministro, é época de política, ministro. Está aí. O senhor tem que resolver. O senhor tem que resolver. E por falar em época de política, já que nós estamos estourando nosso tempo, vote em quem está comprometido com a pesca. Dia 5 agora. Não esqueça, quem está comprometido com o setor pesqueiro. Porque senão vai acontecer isso. Vão vir aqui, pá. Eu faço e aconteço. Na hora de fazer acontecer, ninguém faz nada. E aí? Quem é que resolve isso? Ministro, eu gostei do senhor. O senhor olhou para a lente da câmera. O senhor, comentei com várias pessoas, olha, o cara é bom. Agora, não me faça me arrepender desses comentários. Bata na mesa. Bata na mesa e resolva. Tem que... Que isso, gente? Que isso? É comida sendo colocada fora. Tudo bem, não foi multado, não foi isso, não foi aquilo, mas é comida sendo colocada fora por um erro. Por um erro. E nós não estamos nessas condições. Esse país não pode colocar comida fora. Ok? Grande abraço a todos e até
domingo que vem. Eu quero respostas.